Bom dia, o tema dessa live é: o corpo tem mais paciência do que a nossa mente. Por que a gente colocou esse título? Porque nós atendemos pessoas com câncer, pessoas com diabetes, pessoas com diversos sintomas, e quando a pessoa sabe como o corpo funciona, como o corpo leva um tempo para se recuperar de certos traumas e certas situações, a pessoa se recupera mais rapidamente, né? Então a pessoa precisa conhecer um pouco sobre a biologia, sobre o processo natural de recuperação biológica e emocional também. Alex Corsino já chegou, pode pedir para entrar, ou senão eu te chamo, mas é melhor só um fazer o pedido, senão acaba dando confusão no Instagram. Muito agradecida por aceitar o meu convite. Ele não pôde estar às 11 horas, por isso que ele está chegando às 11h30. Então a gente vai fazer uma live mais curta, meia hora, é o tempo suficiente para a gente falar sobre como respeitar o processo de cura do nosso corpo após um trauma tão forte como o câncer, por exemplo. Você conseguiu fazer o pedido, Alex? Manu, bem-vinda também. Silvia, bem-vinda. Pessoal que esteve na live outra que eu estava fazendo com a Alessandra Camilo, já está chegando aqui. Já pediu, não apareceu para mim. Sabe que o Instagram tem umas frescuras. Agora consegue entrar. Aprender a ter paciência também com as tecnologias. Opa, está Opa, aparecendo. chegamos! Bom dia, Alex. Prazer te ver aqui. Tua camisa é Bom dia, azul ou é preta? é azul. Olha só. Estamos em sintonia? Sim, o meu azul, ele é tão escuro que ele parece preto, né? Então, eu estava com a live que você também entrou com minha mentora, que estava de azul claro, né? Mais vivo, né? Então, É, a sintonia faz a gente encontrar mais calma também com as pessoas, né? eu assisti a tua live para ver com que cor de roupa tu ia dar. Ah, tá. Deu tempo, num instante. Não, foi harmonia, foi harmonia. Você podia ter trocado, né? Não deu tempo Tudo também. bem. Até eu salvar a live aqui e postar, já É, estava na hora de entrar nessa live aqui, né? Então, obrigada, pessoal, que está chegando. é, A gente vai falar muito sobre bom. a pressa da mente e a pressa, a calma do corpo, né? É isso, mais ou menos? É verdade. E um assunto muito bom que você traz para hoje, né? Que a gente debate aqui, que a gente fala, que é a questão da Sim. ansiedade, né? Quem é É que não porque está ansioso por alguma coisa, né? sexta-feira eu vou fazer um encontro online. Aqui está começando um chuvão. Vou fazer um encontro online sexta-feira. Vou fechar a janela aqui. Sobre a ansiedade, com a visão da medicina germânica. Vou fechar a janela, pode falar. Tá joia. E esse é um tema muito interessante, né? Porque a gente geralmente até, né, Silvina, fala muito assim, nossa, eu tô ansioso por isso, eu tô ansioso por aquilo, e eu sempre digo que a gente tem que ter muito cuidado no que a gente fala, né, porque às vezes a gente pode estar trazendo algum estado ali emocional, então isso é bastante interessante. E é muito bom você falar sobre a ansiedade à luz da medicina germânica, né, então a gente sempre fala assim, ansiedade, ansiedade, antecipar o futuro para o presente e de coisas que às vezes nem acontecem. Sim. Eu estava pesquisando para me preparar para essa live. Quanto porcentagem de pessoas tem diagnosticada ansiedade, né? Então, é mais de 50% das pessoas que têm, mas muitas pessoas. Eu sou uma pessoa que de vez em quando entra em ansiedade, mas eu já fui muito doente de ansiedade, né? Mas oficialmente não faço parte das pesquisas, então a gente pesquisando, a gente não encontra o número real. Só que o ansiolítico é o remédio mais vendido no Brasil. Então, E você sabe qual é o ansiolítico natural que todo mundo tem dentro? estou É o, praticando é o hormônio do amor, a ocitocina. isso. E como a gente Né? tem? É a falta da dopamina, a falta de coisas impedem da gente produzir o hormônio do humor, né? E Exato.
E olha que interessante, né? Porque a ocitocina, a gente fala tanto, eu falo tanto do câncer de mama, né? A ocitocina, ela está presente na amamentação. Você sabia disso? Sim. Ela é o hormônio responsável ali pela ejeção do leite, né? Então, olha que coisa maravilhosa que acontece ali, porque é o hormônio do bem-estar, do amor, do prazer, né? Então, ao mesmo tempo que proporciona um prazer na amamentação para a mãe e para a criança que está sendo amamentada, porque cria uma conexão muito grande nesse aspecto, né? A ocitocina também ela tem esse efeito ansiolítico. Então, a gente tem aí recursos naturais dentro da gente para a gente poder, então, trabalhar isso. Aqui a Rosane está falando que é liberada no parto também. Exato, a ocitocina também está presente no momento do parto, ela está presente ali no útero, né? Então, olha como é o nosso organismo é muito inteligente, coisa que a gente sempre fala aqui, né, Silvina? E quem nunca ficou ansioso, né? A ponto do estômago fazer um rói-rói. É, porque a gente se perde e hoje tá assim, tem tanta informação, tem tanto apelo emocional pra gente entrar na ansiedade, né? Então, por isso que hoje tem mais pessoas ansiosas, mais pessoas com pressa, porque as pessoas se perdem nesse automático do que o mundo traz agora, né? Verdade. A gente tem um registro muito forte de ansiedade na época do período da pandemia, né? Eu vejo também que a ansiedade ela está muito próxima de uma crise de pânico, às vezes, né? De a pessoa poder ali entrar num estado de que ela se paralisa, né? E é sempre importante a gente pensar, né? A ansiedade, a gente fazer essa relação daquilo que está lá no futuro, que a gente está se preocupando, como é que vai ser, será que dou conta, será que vai ser assim? Mas quando a gente traz a medicina germânica para entender exatamente o que tem por trás da ansiedade, a gente vai trazer aqui a gente vai ampliar a nossa visão para entender o que nós precisamos trabalhar, né? E ali são dois conflitos que a gente encontra na ansiedade, né? Ou seja, um que é muito simples e a gente fala, quando a gente fala assim, ah, meu Deus, como é que vai ser isso, né? Eu vou fazer uma prova, aí no final dessa semana, a maioria, muita gente fazendo Enem no Brasil todinho, né? Esse domingo também tem, então muita gente que fica ansiosa por conta da prova, e aí isso impacta. Então a gente tem um medo do que vem pela frente, um medo frontal, ao mesmo tempo que também pode ser um conflito ali falando de um medo, um conflito de impotência, né? Eu não consigo perceber o meu poder mediante uma situação. Mas a ansiedade, quando ela é gerada nesse sentido, né? E a gente pode vivenciar esses dois conflitos ao mesmo tempo. E aqui vai gerar, então, uma constelação nos nossos relés cerebrais, né? E aí entramos no estado de uma ansiedade aguda ou também da hiperansiedade. Mas por que isso acontece, né, Silvina? A gente sempre acha que é uma disfunção, que é algo que está fazendo mal para o nosso organismo, mas nada mais do que um próprio estado de defesa do organismo. Então, aqui é o nosso organismo nos guardando daquela preocupação excessiva, daquele acelerar, né, dessa alteração que acontece no nosso organismo, de tremores, de suores, de arritmia, de coração acelerado, quando a gente percebe que estamos ali num momento de conflito, né? E é interessante, assim como em vários outros tipos de conflito a gente encontra também, essa preocupação com coisas que possivelmente nem vão acontecer. Sim. A gente fica com muito medo do futuro. A gente, a minha ansiedade vem por causa do medo do futuro. Tá, mas a outra pessoa não tem futuro também, e por que ela não tá com medo do futuro, né? Então a gente se responde de forma muito superficial para a gente entender a causa da nossa ansiedade, né? Então toda ansiedade tem uma causa de coisas que você viveu, né? Não, e o outro não viveu daquele jeito, o outro não experimentou daquele jeito, né? Então você só vai encontrar a resposta se você olhar para você. O que de fato faz você ter gatilhos de ter medo do futuro? Exatamente. E é perceber, porque eu sempre digo assim, a ansiedade ela bate na porta de todo mundo, Precisa? né? Ela vai bater na porta de todo mundo. A diferença está em se eu vou abrir a porta. Muitas vezes a gente abre a porta e sofre, passa pelas consequências, pelos sintomas da ansiedade, porque a gente não identificou que era a ansiedade que estava batendo na nossa porta, né? Então, como é que a gente identifica?
Não quero dar spoiler do que tu vai fazer sexta-feira, mas Pode mergulhem contar. nesse aspecto. Pode. É porque a gente não reconhece a ansiedade. A gente não sabe que é ela. Então, o que significa isso? Eu não sei exatamente, eu não me conheço ao ponto de entender que eu estou vivenciando um conflito ali. De algo que talvez já me impactou no passado, e aí quando eu chego numa situação semelhante, ou algo que dispara esse gatilho, como você bem traz, aqui então, a ansiedade ela vem e pode vir com muita força, né? Então, é fundamental a gente perceber essas situações que a gente enfrenta, que a ansiedade vai bater na porta, mas aqui eu tenho um autocontrole, eu consigo trabalhar isso. E aqui, Silvina, a ocitocina, ela pode atuar de uma forma maravilhosa, né? Então, hoje, que remédios talvez a gente possa ter? Eu vou falar por mim, né? Quando a ansiedade bate aqui em meio aos trabalhos que a gente realiza e as demandas que a gente tem, e às vezes as muitas tarefas, será que eu vou dar conta? É um projeto novo, será que vai dar certo? Né? É uma imersão nova, será que vai ter inscrição? Será que... Como é... Ou seja, eu procuro desacelerar meu pensamento. Muitas vezes eu paro o que eu estou fazendo, vou deixar, vou oxigenar a mente, vou fazer alguma outra coisa, às vezes vou até dar uma caminhada, que é para tirar essa energia da cabeça, da mente, do processamento desse turbilhão aqui que a psique me coloca nesse mediante a esse que está por vir, para desacelerar. Eu pego essa energia e jogo para o corpo, né? E aí eu vou fazer alguma coisa nesse aspecto para poder, então, A deixar, caminhada, a deixar, caminhada é o recurso mais fácil quando a gente tem um espaço que a gente pode andar, né? Mas precisa sair sem celular, precisa sair para arejar mesmo, né? Com 15 minutos de caminhada, de movimentar o corpo, já muda totalmente. E o bonito é que durante esse movimento que você faz, ou também yoga, eu nem sempre posso sair na rua, agora, por exemplo, está chovendo, eu faço 10 minutos de yoga e eu relaxo ali, e, nossa, aquela força que coloca ali no corpo para fazer os movimentos traz força para renovar os pensamentos, porque o tema do nosso live, a mente nossa é muito acelerada, ela não quer parar. Então, quando você faz algo que você se distrai, que você foca em outra coisa, a mente desliga um pouco e o corpo recupera as forças, né? É porque esse estado da ansiedade é justamente a gente nos reservar para não entrar nessa crise, né? Então aqui o corpo ele vai chamar a nossa atenção, né, para a gente poder não, eu vou parar aqui, poder não entrar nessa confusão mental, desse medo daquilo que está por vir, ou de não perceber não conseguir aqui perceber o potencial que eu tenho para realizar alguma coisa, né? No começo, eu tentava fazer meditação, mas eu ainda continuava no estado mental e não funcionava. Então, É, eu até levo o telefone, mas para ir caminhando e ouvindo os meus mantras. é. Então, tem uma ferramenta de autoconhecimento, Silvina, que é muito bacana. Há muitos anos eu já estudo ela, que é o Eneagrama. Ela fala sobre 3 centros de inteligência: o mental, o emocional e o instintivo. Então, para as pessoas que estão muito no processo mental, o que geralmente à luz do Enneagrama a gente fala? É pegar se a energia é aqui na mente, a gente fazer ela descer para o corpo, né? Aí eu entro num estado de ação instintivo aqui, né? Eu vou fazer um exercício, vou ter alguma prática de yoga, caminhar, ou vai para musculação, quem gosta, para academia, para que então eu possa saber sentir o que está acontecendo aqui comigo. Porque a gente sempre vai ter coisas novas para realizar, projetos grandes. Então, se a gente não tiver esse cuidado com a gente, nesse momento em que a ansiedade está batendo a porta, né, a gente vai ter aqui um impacto maior ainda. E isso vai aqui gerar consequências em tudo aquilo que a gente está fazendo, né? Então, você está lá trabalhando, né? Percebeu que alguma coisa surgiu, a ansiedade está batendo a porta, né? O teu estado, teu sistema nervoso aqui autônomo, ele começa a ter alterações, é parar, né? Eu digo assim, nem vá tomar café, toma um chá, né? Toma um chá de erva doce, de camomila para poder dar uma relaxada, né? Vai dar uma caminhada, vai arejar 5, 10, 15 minutos, como você falou, é o suficiente para a gente já poder começar a perceber, né? Pensa noutra coisa,
trabalhar o corpo é a melhor forma que a gente tem, né, mais rápida da gente poder. Porque aí até trabalhar o corpo a gente vai despertar também a Sim. serotonina, que aí é o hormônio da felicidade. Os traumas estão nas nossas células físicas, no nosso corpo, né? Então a gente mexendo o corpo, a gente mexe, libera, solta os traumas, né? Que trazem Só ansiedade. exatamente, né? Então, assim, olhando para a ocitocina nesse processo, né? Então, aqui a Rosane falou, né? A ocitocina está presente no parto também, ou seja, na liberação dessa vida que surge, do bebê que está vindo, está presente na amamentação. Então, a ocitocina ajuda na ejeção do leite ali para o neném se amamentar. A ocitocina, quando a gente fala de mama também, ela está presente na feminilidade da mulher, né? Uma questão de identidade, porque a mama também ela remete essa questão do prazer feminino, né? São dois prazeres distintos, o da amamentação e do relacionamento afetivo, porque aqui é muito da feminilidade em si. Então, olha que coisa bacana, né? O nosso corpo tem hormônios que vão nos ajudar a liberar essas tensões que a gente vive por meio desses conflitos aí que são disparados por esses gatilhos. Né? Então, a Isso tudo questão que você está é que trazendo fecha com a gente voltar para o nosso lugar, né? Por exemplo, você, como homem, você precisa ocupar o seu espaço dentro da tua essência, o teu lugar, né? Eu, como mulher, eu preciso estar no meu lugar feminino, ocupar o meu espaço. E como eu vou ocupar? Eu preciso encontrar, né? Se eu estou com algum sintoma, é sinal de que eu estou forçando um pouco a barra, né? Então, nesse processo, por isso que a Rosane colocou, ela é minha colega de mentoria, onde a gente está aprendendo a encontrar o nosso lugar de força, né? Então, a gente precisa buscar ajuda em pessoas que já fizeram essa jornada, né? Então, alguém sair do câncer de mama, vai sair se a pessoa encontrar as crenças que estão por trás, né? O que está pegando, né? Porque uma mulher muito masculina, ela vai ter traumas diferentes do que a mulher que está no lugar dela, né? verdade. E você falou de voltar ao nosso lugar, né? Isso daqui, ó, tem, não sei se você está lendo aí, viu? Mas aqui o livro recém-publicado, né, onde eu entrei como coautor, o Não Seja Refém de Seus Sintomas, o subtítulo dele é justamente esse, Voltando ao Meu Lugar. Uhum. Então, e você fala de uma questão muito interessante, né? A masculinidade, a feminilidade, às vezes há a troca desses papéis. Eu entendo que tem processos que o homem, né, quando a gente fala de uma energia da constelação, ele vai ter ali a sua força feminina, porque todos nós temos força masculina e feminina, né? E quando é que essas forças, essas energias, elas são aproveitadas? Então, eu estou criando algo novo, estou gerando algo novo. É minha energia feminina aqui, né? Agora, eu criei, preciso colocar essa criança para andar, dar direcionamento. É a energia masculina, né? Então, a predominância que a gente tem dos nossos hormônios, aí falando como homem, dessa questão, né, da gente ter os nossos hormônios regulados para isso, né? Porque muitas vezes nesse processo o feminino, né, deixar crescer o masculino, vai existir um conflito ali, né, vai ter um conflito de identidade, de existência, e aí é muito importante a gente poder lidar com essa questão. Analisar muito bem, né, assim, os gatilhos, como é que a gente pode perceber isso? Eu sempre olho primeiro para ambiente, né, o ambiente que eu estou, como ele influencia a minha qualidade de vida. Né? Então, se você está num ambiente que ele vai te paralisar, né? Então, ontem eu estava tendo uma conversa bastante interessante sobre o mundo corporativo, né? Então, existe um valor ali que é muito básico de vida, que é o de sobrevivência. Quando a gente olha para a medicina germânica, a gente entende que os conflitos de sobrevivência são conflitos tão primitivos, né? Eu, homem da caverna, tendo que sair para caçar, para sobreviver, mas podendo ser ali pego por um animal, né, por suas presas, ou seja, então a gente de repente tem esse ambiente que pode influenciar a gente muito nesse aspecto da nossa sobrevivência. Então, o ambiente que eu tô, ele está despertando gatilhos que me faz ter medo do que vem pela frente, né? Imagina, a gente passou agora por um processo eleitoral no país inteiro em relação às prefeituras. Imagina como é que tá, como é que fica o pessoal, né? Diante de um processo eleitoral. Os próprios candidatos, as pessoas que dependem dos seus trabalhos, daquele candidato que está ali no governo, ou seja, o medo do
se ele não ganhar, como é que eu fico em relação a trabalho se eu tenho um cargo comissionado no próximo ano, Aqui né? na minha cidadezinha trocou, né? A que está na situação perdeu, é 30% mais da cidade que foi influenciado Desempregado. com esse impacto, né? Exatamente. Então, ou seja, o medo do que está por vir. E aí, assim, então eu não vou mais planejar a minha vida? Não, a gente tem que planejar. E eu sempre digo, eu anseio a viagem que eu vou fazer no próximo ano, ou eu anseio no futuro fazer tal coisa. Eu tenho trocado essa palavra, Silvina, eu tenho falado, eu desejo, né? Porque muitas vezes, pelo medo de se ter ansiedade, o que que acontece? As pessoas deixam de de planejar algumas coisas importantes. Sim. E aí a gente pode gerar outros conflitos. Então, é nesse processo que eu acredito que você vai trabalhar muito bem na sexta-feira, na tua imersão, que as pessoas vão poder compreender. A gente precisa continuar desejando aquilo que a gente quer para a nossa vida, né? E saber lidar quando a ansiedade bater na porta, para dizer assim, olha, você vai ficar aí fora, obrigado, você está me trazendo um alerta para algo muito importante, então eu vou então perceber o que eu agora quero realmente fazer, né? Muitas vezes, essa antecipação do futuro para o presente. Em outras palavras, o que que a gente está fazendo, Silvina, quando a gente entra nesse estado de ansiedade? A gente sabe que, à luz da medicina germânica, é um estado de conflito ativo, né? Sim. Eu estou ali num momento de aflição, meu corpo está respondendo com arritmia, com alteração da pressão, com tremores, né? Pode refletir questões motoras aqui, por causa dos tremores, mas, ou seja, olha que mensagem interessante também que a ansiedade está trazendo para a gente. A desconexão do presente. Sim. Né? Nossa, quanto mais a gente conhece a medicina germânica, mais a gente tem certeza da quinta lei biológica, que não existe doença, de que não existe nada ruim nos atacando. As pessoas ainda falam que existe doença autoimune, a gente começa a entender, nossa, que injusto isso para com o Criador, achar que a gente foi criado de forma errada, né? Então Exato. a gente foi criado de uma forma tão perfeita. Agora você falou de tremor, uns 10 anos atrás era uma pessoa que não... Eu parei de fazer minhas unhas porque eu não conseguia mais usar. Não tinha mais coordenação motora fina, né? E agora eu consigo usar o Canva, consigo fazer minhas artes com a coordenação motora fina. Eu não tinha percebido que eu tinha parado de... Então, são sintomas finos, né? Leves, que vão É, dizendo, ó, o que você está fazendo da tua vida? Para onde você está olhando, né? Para onde você está exato. caminhando? Então, antes você comentou da síndrome do pânico, né? Das crises de pânico que as pessoas têm. Oi, Robson, bem-vindo. Meu É, colega eu, mentor eu, do eu não estou financeiro. conseguindo. Não estou conseguindo ver quem está entrando aqui, deu uma travada nessa Aham, partezinha. Mas é interessante, né? A quinta essência, a quinta lei biológica que fala da quinta essência, que traz o entendimento para a gente de que não existe malignidade, de que a natureza é perfeita, né? Seria injusto se a gente acreditasse de que realmente algo é maligno, né? Ela traz o aprendizado que a gente tem sobre os processos biológicos, sim, né? Então, eu acredito muito que o caminhar da humanidade, Silvina, ele vai aí para um processo agora, ele tem caminhado para esse processo de uma evolução da alma, né? sim, Então, a quinta lei, ela é a abertura, eu digo que o Dr. Hammer, ele fecha as leis biológicas, trazendo para a gente ali, na quinta lei, ele não encerra, ele deixou uma missão para a gente aqui, tá? Na quinta lei, ele deixou uma porta, um portal, eu até diria, para a gente entender justamente o que o corpo está dizendo e o quanto isso colabora para a nossa elevação. Porque se a gente está falando de ansiedade, que nos trava em relação ao futuro, que me faz não perceber o potencial que eu tenho, que me faz ter medo das coisas que estão por vir, né? Ou de imaginar que alguma coisa de ruim pode acontecer e eu tô com a cabeça lá no futuro, ou seja, ela está me ensinando sobre a desconexão do presente. sim, Então, por isso que é importante, na hora que a gente começa a perceber os efeitos da ansiedade, a gente parar com os processos mentais e trazer agitação para o corpo. Porque essa agitação para o corpo, ela vai quebrar o estado da psique em relação a esse conflito da ansiedade e vai trazer a gente para o momento presente. sim. Olha
que interessante, a agitação do corpo traz. Osho, ele trouxe para o Ocidente uma técnica bastante interessante. Então, enquanto as práticas meditativas mais para o Oriente é justamente do centramento a partir do pensamento, aqui no Ocidente, percebendo a nossa cultura, o nosso movimento, o que Osho entendeu? Que para a gente entrar num estado de centramento mental, de relaxamento da mente, de conexão com o divino, a gente primeiro tem que agitar o corpo. A gente cansa o corpo, né? Ou seja, não é o corpo em si, a gente traz essa energia da mente para o corpo por meio de movimentos, né? Então tem uma meditação que é a meditação do passo lento, se eu não me engano, que você vai caminhando, bota uma música light, e aí você vai caminhando ali, mas também existem danças, né? Aí a gente vai lá para o sufismo, tem o giro sufi, que você entra no movimento ali com o teu corpo, e daqui a pouco, eu já pratiquei, é uma coisa assim, muito fantástica, né? O giro sufi, e ali de repente teu corpo, ele para. E a tua mente... Porque a necessidade de sobrevivência é mais forte do que a vontade de evoluir, né? A vontade não, porque nós nascemos para evoluirmos, isso que se trouxe, né? Quanto isso nosso corpo nos guia, que é quando a gente está com algum sintoma, é porque a gente parou de evoluir como ser criado por Deus, né? Projetado por Deus para ser cada dia um pouco mais parecido com Ele, né? Então, quando a gente tem um sintoma, ele vem dizer isso. Opa, você está se afastando do teu projeto, do teu ser divino. E isso, por isso que precisa cansar o corpo, porque o corpo luta pela sobrevivência. A mente foca na sobrevivência da espécie. Ainda bem que eles têm essa inteligência também, porque senão a espécie humana já teria sido extinta, né? Mas... Exatamente. Imagina que todos nós somos como um para-raio, tá? Ou seja, todos nós somos esse para-raio atraindo essa luz divina para que a gente possa viver a nossa essência. E aí todo mundo tem essa conexão, tem essa capacidade de conexão para que a gente possa imprimir no mundo a nossa missão. E olha que interessante, né? A pineal, né? Ela está ali para gerar a melatonina que dá para a gente a percepção de dia e de noite, né? De luz e de sombra. Então, quando a gente tem algum sintoma na pineal, ou eu estou aqui numa situação de não consigo captar a luz, ou de não consigo sair da escuridão. Em trabalhos de energia, o que a pineal significa? O terceiro olho. Então, a pineal, ela traz um significado de espiritualidade muito grande para a gente. Então, eu entendo que por meio de todo esse trabalho de conexão com o divino, corpo, mente e alma, a pineal no nosso corpo, ela é esse ponto de conexão com receber a intuição divina para a gente poder exercitar a nossa missão de vida. Aqui a gente, por isso que eu falo que a quinta essência, né, a quinta lei biológica, é esse portal que o Dr. Hammer deixou para a gente agora continuar esse trabalho, ajudando as pessoas nesse processo de reconexão, de resgate, né? Então, ou seja, da capacidade da gente poder captar a luz que vem do alto, né? Trabalhar as nossas dores, as nossas sombras, para poder não estar na escuridão, para poder estar na luz, nesse fluxo tão maravilhoso. Então, quando a gente se conecta com isso, por isso vai existir conflito de identidade, conflito de existência também, porque eu deixo de perceber quem eu sou nesse ambiente, né? E aí, vamos expandir mais, Silvina. Eu sei que nosso tempo está chegando, nossa live é bem curta hoje, mas está interessante. Não é somente um ambiente casa, não é somente um ambiente trabalho. A pergunta que eu quero deixar para a gente refletir aqui, para quem está assistindo e quem vai assistir depois, é: o que nós estamos fazendo aqui? Ou o que nós viemos fazer aqui? Eu não estou falando na onde eu estou, Silvina, não estou falando de onde você está, e cada uma pessoa está no trabalho, está em casa, está almoçando, seja onde for. É no mundo, no universo. Qual é a nossa entrega? Então, a gente não precisa temer o que está por vir. A gente não precisa entrar num estado de aflição por talvez não conseguir perceber o nosso potencial. A gente tem
poder, a gente tem força e nós temos a capacidade para fazer aquilo que nós precisamos fazer. A nossa entrega para o mundo. Problema todo mundo passa. Desafio todo mundo passa. E são essas situações que nos levam ao crescimento, a essa evolução. Então, a gente tem a nossa tabelinha lá, né, do endoderma, do mesoderma, do ectoderma, e eu até uma vez falei para a Marina, tem uma quarta coluna que surge, que é a evolução da alma, a evolução do nosso ser, nessa quinta essência, ou seja, o propósito biológico, que nos conecta com essa questão da divindade. Então, é a gente entender que nós estamos aqui por uma razão, e todos os processos que nós vivenciamos estão nos ajudando a evoluir nessa direção. A biologia vai passar por alterações, como a medicina germânica fala que já aconteceu? Não. Ela vai ter um fortalecimento, todos os órgãos necessários para regular e fazer com que essa matéria funcione, ela está aqui, já temos tudo. Mas a gente vai passar por um fortalecimento, né? Então, na hora que a ansiedade bater na tua porta, você vai agradecer para ela e dizer assim, eu estou entendendo o que você está dizendo e agora, então, eu vou criar uma alternativa diferente para poder dar resposta àquilo que eu preciso fazer. Alex, eu não tenho tudo o que eu preciso e nem sempre vai ter. Mas a gente tem a oportunidade no dia a dia de desenvolver e de ir em busca daquilo que a gente precisa para poder viver a nossa missão, né? Sim. Aproveitar E bem assim, aquilo que a gente já tem. Porque essa sensação de eu não tenho, é isso que está ali, o conflito do bocado, que causa diabetes, né? Então, a pessoa que vive te escutando, eu digo, a pessoa que entende isso, é impossível aparecer diabetes no corpo de uma pessoa. Depressão também, né? É exato. porque a pessoa está vivendo fora do propósito de vida, de ser humano, de ser pessoa, né? Então, É. todo sintoma ele vem com algum propósito para dizer, acorda, você está fora do teu lugar, você não E, está vivendo o que se gostaria de viver, diga. e esse paralisar é justamente isso, né? É do corpo dizendo aqui, olha, para um pouco. Vou te guardar um pouco aqui de você mesmo e dessa aflição, desse estado simpaticotônico aqui, né? De você estar nessa aceleração. Observa o caminho, né? Tem tem um projeto bacana aí para 2026, que eu tenho o quê, né, do projeto, eu não tenho o como ainda. E não é a hora de pensar no como, porque 2026 já? 2026 quando a gente pensa no como, o problema é quando a gente deseja alguma coisa, a gente começa a pensar no como, porque hoje você provavelmente não vai ter as ferramentas para o como. Sim. Aí a gente entra numa paranoia, Silvina, porque a gente já quer ver a coisa acontecendo. Calma. Estabelece primeiro o quê? Né? Então, 2026 tem um projeto aí do Caminho de Santiago de Compostela. Olha, Né? Fazer essa peregrinação aí durante 7 dias. Eu queria 30, mas eu vou começar com 7, tá? eu Vou vi, chegar... eu vi o caminho lá de carro, eu não vi o caminho a pé, mas eu fui lá no lugar, né? E é maravilhoso ver quantas pessoas se curam nesse Sim, processo, né? Então, exato. E uma coisa interessante no Caminho de Santiago de Compostela é porque ele é todo demarcado. uhum, O caminho escrito, ele é todo sinalizado. Então, ou seja, a pessoa, ela não se perde. Ela vai fazer a peregrinação de 7 sim. dias, de 15, de 30, ela não se perde. Eu estava assistindo 60 dias, sai da França, sai de qualquer país lá. você tá tudo Sim, delimitado, certo? Você não está vendo Compostela ainda, mas o caminho já está sim. lá. E todas as Ele estava vendo cidades se adaptaram para fazer esse caminho acontecer, né? exatamente. Eu estava assistindo um vídeo de um casal que eles estavam saindo de Portugal e eles ficaram ali perdidos, rodeando. Eles parece que caminharam cerca de 5 quilômetros e não conseguiam achar o caminho. E quando eles encontraram o caminho, né, a esposa até disse assim: o caminho já estava lá, a gente aqui não estava Se nele. distraiu, né? O que a ansiedade está dizendo para a gente é que já existe um caminho, a Uhum. gente só não está nele. Então, é preciso desacelerar a mente e trazer essa energia para o corpo para entender aonde é que está essa seta que está apontando para o caminho daquilo que eu preciso desenvolver. E aí, depois que você entra no caminho, Silvina, pode peregrinar à vontade, porque vai ser uma jornada de transformação maravilhosa. Sim. No começo demora um pouco mais, né? Toda pessoa que começa, né, no começo tem mais dificuldade, porque ela ainda não aprendeu que aquelas flechinhas brancas lá no caminho de Compostela
significam o rumo certo, né? Então ela fica se Exato. distraindo, ela fica, quando a flechinha está um pouco suja, já não enxerga mais, né? Então precisa manter o foco, manter o objetivo, né? Exatamente, né? Vivendo o presente, Isso. né? E se Vivendo o presente. As setas estão divertindo durante a jornada, né? Porque se a se pessoa vai fazer uma divertindo. caminhada de 60 dias, que acho que é a caminhada mais longa lá, vai fazer essa caminhada e não tá gostando, ela vai caminhar um dia, no outro dia o pé vai estar tanta bolha que ela não vai Exato. continuar, né? Não se preocupa de ir com roupa novinha, com tênis novinho, de estar bonito para selfie, porque é o momento em que a gente vai suar, vai ficar descabelado. O tênis, quanto mais velho, né, mais amaciado, melhor para um processo como esse. Ou seja, são recursos que você já tem e que você já leva para essa jornada. Então, o que a gente está falando aqui é de que a jornada que você quer viver agora, você vai usar recursos que você já tem. Talvez está lá na gaveta, que você nem imagina que você ia utilizar, você vai tirar da gaveta para poder utilizar agora, porque tudo é proveitoso nesse processo. Né? Sim. Não sei nem como é que está o tempo aí, Silvina. Já estourou um pouco, né? Mas nossa, mas valeu. Esse exemplo do Santiago de Compostela fez a gente aprender que não adianta você ter pressa para você chegar no resultado, porque teu corpo vai precisar o processo natural dele, né? Então, eu também trabalho com pessoas com câncer, eu vejo assim que a ansiedade faz a pessoa, o medo que a pessoa tem daqueles novos exames, aquele monstro, não é o medo do câncer, é o medo dos exames, medo de novo diagnóstico, medo de reviver todos os traumas de novo, né? Então, É verdade. nessa hora a pessoa não pode estar caminhando sozinha, a pessoa precisa estar em companhias, né? Então, a pessoa se E assim, perde do rumo quando ela está só. essa rede de apoio que Sim. existe, né? Mas aí entra aquela questão da psique, da recorrência dos pensamentos, o turbilhão de pensamentos, que traz aquele ponto do se sentir em solidão. Uhum. Quem está do lado de fora precisa ter uma capacidade de conexão com essa outra pessoa que está passando por algum processo biológico, para entender de que não é não é um esvaziamento, é como se fosse um esvaziamento aqui das emoções, né? Um esfriar. Eu não consigo manifestar amor, não consigo, porque está tudo alterado aqui dentro da gente. Né? Então, só precisamos entender que é um processo, tem começo, meio e fim. Né? Isso. Uma hora acaba. Tudo acaba, né? A gente acaba, tudo, não tem nada para sempre, né? Nosso horário acabou aqui. Alex, até o mês que vem. Te agradeço muito. Você se adaptou ao dia de hoje para conseguir É, isso, porque o outro dia eu não estarei nos dias marcados, né? Então, te agradeço muito. Agradeço o pessoal também que passou aqui. Quem for assistir a gravação no YouTube, eu vou baixar, colocar lá, porque tem pessoas que se beneficiam do conhecimento que a gente traz, né? E faz o mundo ser um pouco mais leve, menos ansioso, menos doente, né? Então, te verdade. agradeço mais. Gratidão, Silvina. Gratidão. Eu travou aqui, eu não vi quem entrou, se entrou alguém Ah, conhecido, mas entrou bastante gente, um bastante beijo gente para foi todo passando. mundo. Tá? Gratidão pela tua vida, sucesso sexta-feira. Amém. Beijo grande. Beijo, beijo.